E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Me chamo Clifford e sou professor de física. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto lá da termologia. Nós vamos conversar sobre a chamada dilatação térmica. Nessa aula, vou te apresentar a chamada dilatação linear. A primeira coisa que eu preciso garantir que você entenda é o que é dilatação térmica. Entenda, a dilatação térmica é um fenômeno que acontece todas as vezes que você muda a temperatura de um corpo. Você já deve saber que temperatura é uma grandeza que está associada ao grau de agitação das partículas. De tal forma, então, que se eu aumento a temperatura de um corpo, eu aumento esse grau de agitação das partículas. E é verdade que partículas mais agitadas aumentam a distância média entre elas. E quando você aumenta a distância média entre essas partículas, você acaba produzindo um efeito de crescimento do corpo. Para esse fenômeno, a gente dá o nome de dilatação térmica. A dilatação térmica se divide em três partes. Nós temos a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Por que dessas três diferenças? Bom, essas três diferenças se devem à dimensão que você estuda a dilatação. Quando você está preocupado numa questão em calcular o crescimento apenas em comprimento, ou seja, uma dimensão, a gente dá o nome a essa dilatação de dilatação linear. Agora, é verdade que existem situações em que você está a fim de calcular o crescimento em área. E quando você está a fim de calcular o crescimento em área, ou seja, em duas dimensões, a gente chama essa dilatação de dilatação superficial. E quando você tiver a fim de estudar a dilatação completa de um corpo, ou seja, em volume, quando eu falo em volume, são três dimensões. A gente dá o nome de dilatação volumétrica. Na aula de hoje, nós vamos falar então apenas sobre a dilatação linear, dilatação apenas em uma dimensão. Em situações de dilatação linear, é muito comum a gente analisar barras. E é justamente isso que nós vamos analisar. Vem comigo. A situação é o seguinte. Imagine que eu tenha uma barra presa a uma parede. Essa barra inicialmente tem uma temperatura de 10 graus Celsius e um comprimento inicial que eu chamei de Li, comprimento inicial. E eu vou fazer o aquecimento da barra para 50 graus Celsius. Quando eu faço o aquecimento, eu aumento o grau de agitação e a barra, consequentemente, vai crescer. O tanto que ela cresce eu chamei de ΔL, ou seja, ΔL é a dilatação linear dela. O delta aqui faz referência à variação do tamanho dela. E é legal que você entenda qual é o papel da parede nesse meu desenho. Repare que a parede vai impedir que a barra cresça para o lado dela e eu consigo verificar toda a dilatação da barra na outra extremidade. Se não tivesse a parede, a dilatação continuaria sendo a mesma, porém agora eu verificaria metade dessa dilatação para um lado e metade dessa dilatação para o outro lado. E aí a pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: quais são os fatores que influenciam na dilatação linear? Nós podemos pensar em três fatores. Vai depender do tamanho inicial da barra, vai depender do material de que é feita a barra e vai depender de qual o aquecimento que você produziu. Veja bem, primeiro, entender que depende do aquecimento é meio óbvio, né? Se você esquenta mais a barra, ela tende a dilatar mais. Depende do material, porque tem material que acaba crescendo com maior facilidade e tem material que não cresce tão bem assim. E também depende do comprimento inicial. Isso eu sei que não é tão óbvio assim, mas pensa comigo o seguinte: se uma barra é mais comprida inicialmente,
Você concorda comigo que ela tem mais átomos, não é isso? E se ela tem mais átomos, existem mais espaçamentos entre esses átomos. E se existe mais espaçamentos, e quando você esquenta, você não vai aumentar esse espaçamento? Ora, se são muitos, o efeito final acaba sendo maior. Quanto maior o comprimento inicial da barra, maior será a sua dilatação. Podemos juntar essas três informações e escrever uma fórmula para calcular a dilatação linear. Podemos escrever a dilatação da seguinte forma: ΔL é igual a Li vezes alfa vezes Δθ. Então, essa fórmula me permite calcular o tanto que a barra cresceu. Depende do tamanho inicial da barra. Se você colocar o tamanho inicial em metros, a dilatação será em metros. Se você colocar em centímetros, a dilatação será em centímetros. Depende do material dessa barra. A gente chama de coeficiente de dilatação linear, representado aqui pela letra alfa. É um coeficiente de dilatação linear e depende também da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior tenderá a ser a dilatação. Lembrando que esse Δθ pode ser delta. Por ser delta, não precisa ser em Kelvin. Ele pode ser Celsius, porque a variação é igual. Agora vamos conversar um pouco sobre esse tal coeficiente de dilatação linear, esse alfa. Esse valor ele é tabelado e cada material tem o seu valor. É óbvio que você não precisa decorar, mas vou te apresentar alguns valores. Então veja bem, aqui em uma tabela com alguns valores de coeficientes. O coeficiente é dado em graus Celsius elevado a menos 1. No caso do chumbo, é 29 vezes 10 elevado a menos 6. O alumínio, 23 vezes 10 elevado a menos 6. O cobre, 17 vezes 10 elevado a menos 6. O ferro, 12 vezes 10 a menos 6. E vidro, 9 vezes 10 a menos 6. Observe que esses valores de coeficientes são razoavelmente pequenos, 10 a menos 6, que é totalmente esperado que ele tenha um valor pequeno. Afinal de contas, quando você pega um material, esquenta esse material, ele vai dilatar. Mas não é aquela dilatação que se fala, que dilatação. A dilatação é sempre um fenômeno assim muito pequenininho. Então o coeficiente tem que ser pequeno. Mas tem uma discussão bem legal para a gente fazer, que é a seguinte. Olha só. Imagine que você tenha duas barras na mesma temperatura e com o mesmo tamanho inicial. A diferença é que uma delas é de alumínio e a outra é de cobre. E eu vou fazer o mesmo aquecimento para essas duas barras. Quando eu faço o aquecimento, você já sabe que as duas barras irão dilatar. Porém, quando eu olho para a fórmula, veja bem, o tamanho inicial é o mesmo, a variação de temperatura é a mesma, porém, como o alumínio tem um coeficiente maior do que o cobre, 23 é maior do que 17. Coeficiente maior significa dizer que o ΔL vai ser maior, ou seja, na hora que o material esquenta, o alumínio acaba crescendo mais do que o cobre. Então, os dois materiais irão dilatar, mas o alumínio cresce mais que o cobre. Agora a pergunta é a seguinte: se eu fizesse o contrário, se eu resfriasse os dois partindo de 10 graus Celsius, você esfria os dois igualmente, os dois irão contrair, e veja bem, quando eu olho para a equação, nós temos que, de novo, o tamanho inicial é o mesmo, o Δθ é o mesmo, só que agora esfriando, e o alumínio tem o maior alfa. Como resultado, ele tem maior ΔL, e você sabe que esse ΔL agora é de contração. Então, na hora de esfriar, todo mundo contrai, mas o alumínio contrai mais. Uma dica quentíssima, então, que eu posso dar é a seguinte:
nas mesmas condições, ou seja, se esquentar ou esfriar o mesmo tanto e se tiverem o mesmo tamanho inicial, aquele material que tiver maior coeficiente, ele é o cara que vai dilatar mais quando você esquentar, assim como é o cara que vai contrair mais quando você esfriar. Agora, se a gente resolver unir essas duas barras, como é que ficaria isso? Imagine que você tenha então uma lâmina onde você tem dois materiais. De novo, alumínio e cobre, só que agora um pregado no outro, ou seja, um colado no outro. Essa lâmina recebe o nome de lâmina bimetálica. E a questão é a seguinte: se eu fizer, por exemplo, o aquecimento desse conjunto, o que acontece? Você já percebeu que o alumínio, por ter maior coeficiente, se eu fizer o aquecimento, ele vai dilatar mais. Só que o grande lance é que uma está colada na outra. O alumínio, quando ele dilata mais do que o cobre, ele não pode deslizar pelo cobre. Eles estão colados. E aí, o que acontece? O que acontece, na verdade, é que o alumínio tem que crescer mais. Isso é um fato. Só resta ele, então, crescer para cima do cobre. E quando ele cresce para cima do cobre, ele acaba, então, produzindo uma flexão nessa lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica, então, entorta para baixo. E o alumínio que estava em cima, como vai crescer mais, ele cresce para cima do cobre. Se você não entendeu por que ele tem que entortar para baixo, eu vou te dar um outro argumento. Você pode pensar que se ele entorta para baixo, aqui, ó, é como se fosse um pedaço de um círculo. Conseguiu imaginar? E nesse pedaço de círculo, você percebe que o círculo vermelho do alumínio é um círculo mais externo. E se ele é um círculo mais externo, naquele mesmo trecho, ele tem maior comprimento. É justo que ele tenha maior comprimento, afinal de contas, acabamos de ver que o alumínio vai ter que crescer mais. Agora, se eu fizesse o resfriamento do conjunto, se eu fizer o resfriamento, todo mundo contrai. E você já sabe que o alumínio vai contrair mais. A lógica agora é como eles estão colados, se o alumínio que está em cima vai ter que contrair mais, ele vai puxar a barra de cobre para cima dele. Veja o efeito. Aqui então nós temos a situação de aquecimento, sei lá, 100 graus Celsius. Imagine que agora nós temos a situação de resfriamento. Se eu faço o resfriamento, o alumínio vai ter que contrair mais. Ele puxa então o cobre para cima dele e a lâmina flexiona para cima. Naquela mesma lógica, você poderia pensar que isso aqui é um pedaço de um círculo. Observe agora que o círculo do alumínio ele é interno. Logo, ele é um círculo de menor comprimento. Justo que ele seja de menor comprimento, ele é o cara que contraiu mais. No final das contas, então, pelo amor de Deus, não fica decorando assim, vai para cima, vai para baixo, entorta para cima, entorta para baixo. Até porque depende de quem está em cima, quem está embaixo. Se está esquentando, se está esfriando, você tem que saber analisar isso. Você tem que saber analisar aqui, quando você esquenta, quem dilata mais, quem tiver maior coeficiente cresce para cima do outro. Quando você esfriar, quem tiver maior coeficiente contrai mais e puxa o outro para cima dele. Se você entendeu isso, você entendeu o funcionamento da lâmina bimetálica. E vale lembrar que quanto maior for a diferença entre os coeficientes de dilatação, o alfa, obviamente será mais fácil entortar a lâmina, porque vai ter um cara que está dilatando ou contraindo muito, e um outro que está dilatando ou contraindo pouco. Essa diferença grande entre os coeficientes gera um efeito mais acentuado, com um pouquinho de variação de temperatura, e já consegue fazer grandes flexões. A gente pode utilizar essa flexão da lâmina metálica como chave no circuito elétrico. E a partir de variações de temperatura, a flexão da lâmina metálica pode ser utilizada para ligar ou desligar um circuito elétrico. Bom,
Espero que você tenha entendido os conceitos de dilatação térmica linear. Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato. Não deixe de resolver os exercícios. Forte abraço e até a próxima aula!